Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, professor de Ciências da Rede Municipal de Ribeirão, e nós estamos aqui para dar continuidade ao projeto Educa Live, das aulas de ciências do município. Mandar um abraço para todos os professores do município que estão aí se reinventando de uma maneira geral para que essas aulas cheguem até vocês. Dizer a vocês que estamos aí ainda no período de afastamento e que precisamos ainda ficar isolados, tá certo, pessoal? Mesmo com essas possíveis reaberturas, esse segundo momento aí, precisamos ter muito cuidado, porque ainda está morrendo muita gente conhecida no nosso município, nos municípios vizinhos. A gente precisa ter muito cuidado com o risco da contaminação, ter muito cuidado com relação à doença. Essa doença é muito fatal, muito letal, esse vírus realmente é muito difícil de ser combatido e ele se propaga em uma velocidade relativamente alta. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós estamos vendo algumas substâncias químicas, essas misturas químicas, falamos dos ácidos e das bases, agora vamos dar continuidade falando desses sais e óxidos, que é um assunto relativo ao nono ano propriamente dito, para depois a gente dar uma continuidade aí aos trabalhos de física. Essa é mais ou menos uma introdução básica. Vimos aí os elementos químicos da tabela periódica, passamos rapidamente, número atômico, né? Prótons, nêutrons, a gente vai ter uma ideia de verdade de como eles funcionam agora, e esses sais e esses óxidos, e esses nomes de alguns compostos dessas misturas propriamente ditas, tá bom, gente? Pessoal, vamos lá. Ó, as funções inorgânicas, como a gente já conhece, né? A gente já ouviu falar, mas a gente ainda não tinha feito uma definição propriamente dita a respeito do papel dessas funções inorgânicas, né? Que nós temos e que nós conhecemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Muitos desses compostos que nós utilizamos, que nós às vezes até temos dentro de nossas casas, mas não fazemos uma relação desse entendimento diretamente ao conhecimento de química, que a gente, é uma matéria tão complicada, tão complexa. Não é. Na verdade, é uma matéria maravilhosa, como outras que nós conhecemos, e que tem uma finalidade de trazer um conhecimento básico, até para que a gente consiga evitar algum tipo de acidente dentro das nossas casas. A gente misturar esses compostos por não entender ou ficar ali próximo a uma área que a criança, filhos, sobrinhos, irmãos têm acesso, e essas substâncias podem provocar danos à saúde dessas crianças e até mesmo às vezes de adultos desavisados que acabam mudando esses rótulos ou reaproveitando embalagens plásticas de substâncias que podem ser corrosivas, por exemplo, e botando alguma coisa que você acaba utilizando no dia a dia e fazendo mal, provocando uma queimadura, alguma coisa dessa natureza. Então, as funções inorgânicas estão sempre presentes no nosso dia a dia, né? De muitas formas. Às vezes a gente consegue entender, às vezes não. Mas uma maneira mais prática, eu poderia dizer, quando você toma um suco de laranja muito azedo, um suco de limão muito azedo, né? A gente lembra desses ácidos que estão ali presentes. Ou às vezes a gente come uma banana que ainda está travando, que tem uma sensação diferente, que deixa aquele gosto diferente na boca, a gente está ingerindo também uma substância básica. Só para relembrar essa coisa da aula passada desses ácidos e dessas bases que a gente tem também, assim como os sais e os óxidos, presentes no nosso dia a dia, e às vezes a gente não se dá conta, ou às vezes a gente não tem, eu diria assim, esse conhecimento técnico. E o que são essas funções inorgânicas? Só para a gente ficar mais esclarecido. São, na verdade, substâncias que acabam formando compostos químicos. Então, essas
funções inorgânicas são compostos químicos que acabam desempenhando uma certa atividade ou uma certa função. Como o próprio nome parece uma redundância, o próprio nome acaba falando. Mas são organizações, são substâncias diferentes que acabam formando compostos. Elas são chamadas assim por não possuírem uma cadeia carbônica em sua composição, né? Por isso são consideradas compostos orgânicos. As funções inorgânicas são substâncias, ou essas compostos inorgânicos são substâncias químicas que são agrupadas de acordo com a identificação do elemento químico em famílias. Por quê? Porque têm propriedades semelhantes. Elas acabam diferenciando-se umas das outras somente pelo comportamento quando entram em contato com a água. Mas assim, de uma forma geral, elas têm uma identificação familiar que a gente chama de acordo com a tabela periódica. Elas estão divididas em 4 grupos. 2 deles a gente já falou, que são as bases e os ácidos, e outros 2 a gente vai falar hoje, que são os sais e os óxidos. É importante ficar de olho nesse tipo de assunto, porque ele aparece muito em provas que a gente vai realizar por aí afora. No futuro, no Enem, quando vocês estiverem lá realizando, essas bases, ácidos, sais, óxidos, aparecem com muita frequência. Mas a gente precisa entender e aprender a diferenciar essa química inorgânica e a ionização e a dissociação. Quando isso acontece nesses elementos e o que é que isso acaba provocando. O que é a ionização de uma maneira propriamente dita, de uma maneira mais forte, com explicação até mais simples? Na verdade, é um evento químico, é um fenômeno que acontece quando esses átomos, que são essas partículas de menor tamanho, os nêutrons, são carregados de forma elétrica, ou seja, tem sua carga elétrica alterada. Essa composição, essa união, essa ionização acontece. Depois que elas sofrem essa ionização, que sofrem essa alteração elétrica, os átomos são chamados normalmente, em geral, de íons, né? Por adquirirem uma carga elétrica diferenciada ou diferente daquelas que eles já tinham anteriormente. Dependendo do que ocorre, o íon recebe diferentes nomes, que é o que a gente vai ver a partir de agora, só para a gente lembrar. Um átomo pode receber elétrons, tornando-se um átomo com carga elétrica negativa, que é o ânion, né? Quando ele recebe essa carga elétrica, torna-se um átomo com carga elétrica negativa, ele se transforma em um ânion. Doar elétron, esse átomo também pode doar elétron, essa carga elétrica. Quando a gente fala doar elétron, carga elétrica, ficando com a carga elétrica positiva, que a gente chama de cátion. Ou seja, quando ele recebe elétrons, ele fica negativo. Quando ele recebe uma carga elétrica, uma mudança em sua estrutura familiar, ele recebe elétrons, ele fica negativo, formando-se um ânion. Quando ele doa elétrons para outra substância, fica com a carga elétrica positiva, se chamando de cátion. Ou seja, lembrando que um átomo seria essa menor partícula daquela substância que você está utilizando. Os íons são gerados de diversas maneiras, estejam eles em estado sólido, líquido ou ainda em estado gasoso. Um dos fenômenos mais comuns de ionização ocorre quando os átomos eles acabam entrando em contato com a água. Eles liberam esses íons que nós chamamos, né? Falamos anteriormente, e isso acontece principalmente com substâncias ácidas. Quando elas têm um contato direto com a água, a gente percebe que há uma mudança nessa estrutura. Bem, se a gente falou anteriormente nisso, mas agora a gente tem de formação ou de dissociação. Quando você tem uma palavra
muito comum, ou mais corriqueira, eu diria assim, utilizada no dia a dia, quando a gente faz essa alusão, quando a gente faz essa colocação à palavra dissociação, você tem uma ideia de separação, dissociou, separou. Na química, eu diria assim, essa utilização desse termo acontece de verdade, né? Quando você faz uma dissociação, você faz uma separação química. Isso consiste em um processo químico, mas é uma separação física, né? Como a gente estava falando ali. Quando colocamos uma substância iônica em contato com a água, esses íons que já existem vão se separar. Por que já existentes? Porque a gente vai ver em um exemplo que vai ficar mais claro para que você entenda. Imagine colocar uma certa quantidade de cloreto de sódio em água. NaCl, cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um composto iônico que possui uma carga determinada, uma carga elétrica, né? Para entender melhor, precisamos lembrar da ligação iônica. Ela aproxima esses dois ou mais íons de cargas opostas, de positivo, negativo, né? Ela aproxima, mantém isso em equilíbrio, que acabam ficando juntos por uma, eu diria assim, por uma atração elétrica, que a gente chama de eletrostática. Mas eles acabam ficando juntos porque eles vão se manter em equilíbrio. Um é negativo, outro é positivo, eles vão manter-se em equilíbrio. Então, os íons não deixam de existir nesses compostos iônicos, não. Eles apenas se agrupam. E é importante que a gente lembre disso aí. Então, quando a gente pega uma estrutura, como é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, a gente pega ela e coloca água, há uma mudança estrutural, há uma mudança no equilíbrio dessas cargas elétricas. É preciso que a gente lembre desse detalhe. Então, quando a gente coloca o sal em água, acontece uma separação desses íons, liberando o sódio e o cloreto de sódio, nessa coisa assim. E eu poderia dizer assim, esse cloro que a gente chama propriamente dito. Assim, os íons já existentes se dispersam na água, perdão. Eles se dissociam, se separam. E então a gente pode chamar essa solução de solução iônica, porque houve essa separação, porque eu introduzi uma terceira substância que seria o H2O, que a gente chama aí, o hidrogênio e o oxigênio. Agora ficou claro o que é ionização e a dissociação, né? Ionização, quando recebe a carga elétrica, que pode se tornar uma substância negativa, né, que é o ânion, pode tornar uma substância positiva, que é o cátion, mas tem a ver com essa carga elétrica. E depois essa dissociação, essa separação, quando eu introduzo uma nova substância, como a água, eu acabo fazendo uma separação que seria também uma separação elétrica, que a gente dá essa condição aí e que ficou claro que a ionização e a dissociação podem dar uma mudada nessas funções inorgânicas, nesses compostos que são trazidos para nós, que nós temos utilização dentro de casa todos os dias de uma maneira mais forte. Então a gente vai agora definir, porque isso tem a ver com essa estrutura, essas substâncias, a gente vai falar dos sais, porque na aula anterior nós falamos dos ácidos e posteriormente falamos das bases. Agora a gente vai falar dos sais e depois vamos falar dos óxidos. Os sais são substâncias parecidas com os ácidos e bases. A gente tem uma ideia de formação desses compostos, dessa união que vai acontecer entre elementos com, eu diria assim, identificação próxima, principalmente levando em consideração as famílias, pois eles liberam íon em contato com a água. Os sais têm essa condição também. São formados a partir de uma neutralização de um ácido por uma base. Essa reação pode ser chamada de reação de neutralização ou de salinização, na qual estão sendo liberados ali um sal e uma molécula de água. O sal é um composto feito de um ânion, quer dizer, a carga elétrica negativa,
e um cátion, a carga elétrica positiva. Por isso você tem aí o hidrogênio H com sinalzinho de mais e o hidróxido, oxigênio mais hidrogênio, com um sinalzinho de menos ali na parte superior. Então lembra, ânion é uma carga elétrica negativa, cátion uma carga elétrica positiva. Então quando você introduz essa substância, água, nesses, eu poderia dizer assim, essa mistura que você acabou de ver ali, de um ácido por uma base, quando você mistura essas duas e você acaba neutralizando isso com a ação, com a colocação da água, há uma neutralização ou uma salinização, tá certo? Por isso que a gente chama isso de sais, não é à toa não. Essa nomenclatura, esses nomes desses sais inorgânicos, né, que na verdade seriam substâncias que são compostos, na verdade, com a ausência desse carbono que a gente fala, acaba por nomear um sal que é um pouquinho mais complicado do que dar um nome a uma base ou a um ácido, pois a gente precisa dar uma olhada na origem dele, nas famílias, nas estruturas, nas liberações dessa carga positiva elétrica, como eu diria, ou negativa, seria ânions e cátions, que a gente fala muito, vê os livros falarem muito, e às vezes a gente faz uma confusão, lembra? Carga elétrica positiva, quando ele recebe essa carga elétrica, o composto recebe essa carga elétrica, ela fica negativa, quando ele libera, ela fica positiva. Quando ela fica negativa, a gente chama de ânion, quando ela fica positiva, a gente chama de cátion, então são cargas elétricas. Sais de hidrácidos, como a gente chama aí essa formação. Para nomeá-los, normalmente a gente utiliza o final hídrico do ácido, tendo a parte final eto, simplificando só para a gente entender. O nome do ânion, porque ele recebe essa carga. Quando ele recebe, ele fica negativo, por isso que a gente diz ânion. Tem o sufixo eto, que seria a parte final da palavra, e o nome do cátion, por exemplo. Por exemplo, cloreto de sódio, como eu falei anteriormente. O sódio mais o cloro, e a gente faz a nomenclatura utilizando essa colocação. Cloreto de cálcio. E aí você já vê a disponibilidade. Mas para que esse composto exista, não podemos esquecer na condição de troca elétrica. E isso é uma mistura de substâncias. E como você pode observar que eu tenho cloreto de cálcio, cálcio, cloro, ou cloreto de sódio, sódio e o cloro, que são sais, na verdade, são sais, somente isso, não existe a presença do carbono. Existe o cloreto, existe o sódio, existe o cálcio, existe o cloro, mas não existe a presença do carbono. Então isso é um composto químico, uma substância formada que na verdade acaba sendo um sal, que é o cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha que a gente tem por aí, que muitas vezes a gente utiliza, porque o sódio é a questão do sabor do sal, né, que a gente fala, então esse cloreto seria mais ou menos esse equilíbrio entre essas duas substâncias, esse equilíbrio elétrico dessas duas substâncias. Sai de substâncias como NOx, variável, né, que a gente vê, nesse caso a nomenclatura vai variar conforme o NOx da substância. Essa nomenclatura varia, que originou de acordo com o que é correspondente, elementos com NOx, né, menor que 2, prefixo é hipo, mais o nome do elemento, mais o sufixo ito, e o nome do cátion, lembra, cátion, quando ele recebe essa carga elétrica, ele fica negativo. Quando ele doa, ele fica positivo. Então, assim, quando ele recebe é ânion, quando ele libera é cátion. Só para a gente lembrar. Então, seria, por exemplo, aí o hipoclorito de potássio, ou hipobromito de sódio, ou hipoodito de lítio, e são compostos que a gente já vê baseado em informações ou em substâncias químicas, por assim dizer. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos óxidos, dando continuidade a esse entendimento
desses compostos inorgânicos que a gente chama, dessas substâncias, dessas funções inorgânicas, que seriam, na verdade, essas grandes formações químicas que nós temos aí. Os óxidos são os compostos chamados de binários, por possuírem um elemento ligado ao átomo de oxigênio, sendo este o mais eletronegativo da substância. A nomenclatura dos óxidos inorgânicos normalmente são os mais fáceis de nomear. É necessário escrever a palavra óxido, seguida do nome, do elemento que compõe e do restante das substâncias, como a gente vai ver aí. E todos eles, quando há uma mistura com água, a gente tem uma alteração em sua estrutura. Simplificando, trazendo para vocês, eu tenho óxido, a palavra di, o nome do elemento, só para a gente ter uma ideia aí embaixo como ficou o óxido de cálcio. Quer dizer, não tem a terminação, o sufixo, aquela colocação. Com a mudança, eu poderia até afirmar no som da substância como a gente conhece. A gente, clorito, hipoclorito, cloreto, né? A gente tem a palavra óxido na parte anterior, o di que vai ajudar nessa nomenclatura, e o nome do elemento que é citado, que é o cálcio. Então, há óxidos conhecidos que contêm gases nobres em sua composição, e aí a gente tem um exemplo desses dois aí. Contudo, esses óxidos são formados em condições especiais, considerando que os elementos dessa família são os gases nobres e que eles são considerados estáveis. O oxigênio também ele é altamente reativo, gente. Desse modo, ele pode encontrar óxidos formados por metais e por ametais. Pô, gente, estou falando de metais, ametais, gases nobres, são as famílias desses elementos que nós falamos nas aulas anteriores, que nós falamos na aula anterior, na tabela periódica. A tabela periódica é uma tabela de classificação de todos os elementos químicos que são conhecidos no planeta. Então a gente tem uma classificação desses elementos e eles são agrupados de acordo com as suas semelhanças em números atômicos, por exemplo, que são os números que funcionam para identificar esses elementos e classificá-los em uma ordem em que todos os químicos do planeta consigam entender que eles pré-existem. Então, todas as vezes que precisamos ou que é descoberto um novo elemento, essa tabela periódica, se eu não me engano são 118 elementos, ela é alterada. Então, assim, só para a gente lembrar rapidamente, tá bom? Então, quando a gente fala gases nobres, metais ou ametais, a gente está se referindo às famílias, essa identificação que acontece desses elementos no interior ou na tabela periódica propriamente dita. Então, esses óxidos metálicos, eles costumam possuir caráter, eu diria, iônico. Já os óxidos formados por ametais, né, são metais e ametais, possuem normalmente um caráter covalente. Isso é distribuição elétrica, eletrônica lá. Então, devido à grande diversidade de óxidos que podem ser formados, podemos classificar os mesmos de acordo com as características desses elementos ligados diretamente ao oxigênio para formar um óxido, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula de Ciências do 9º ano, a gente vai dar continuidade a esse conhecimento, a essa habilidade com essas substâncias químicas, os efeitos, os produtos que podem ser causados, que podem aparecer de acordo com essas, eu diria assim, formações desses compostos. Um grande abraço, fiquem em casa, tenham muito cuidado.